Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos trabalhar e conversar um pouquinho, gente? Tem um assunto, me perdoem a lâmpada, mas ela fica piscando, tá? Tem um assunto, gente, que vocês sempre me perguntam. Inclusive, eu recebi comentário nessa semana, né? Nesses últimos vídeos que eu tô postando, em que eu tô fazendo um pedido maior, em que eu tô fazendo várias coisas, pedidos maiores. E a pergunta que vocês fazem é: Camila, como que você divulga os seus produtos? Onde que você divulga? Em qual site? Como que você faz para conseguir esses pedidos maiores? E, gente, eu vou ser nesse vídeo aqui super sincera com vocês, tá? Lembrando que nesse vídeo eu tô falando sobre mim, tá? Sobre a minha vida aqui, sobre as minhas vendas, sobre como é para mim, tá? E assim, gente, eu não quero decepcionar vocês, mas no momento eu não tô divulgando em lugar nenhum. Na verdade, não é nem no momento, gente. Já tem alguns anos, eu acho, que eu não fico procurando lugares para divulgar. Tanto que às vezes vocês me veem aí sem pedido nenhum. Vocês me veem aí fazendo uma coisinha ou outra, mas bem parado, né? Então, eu não divulgo, gente. Eu me cobro muito para fazer isso. Eu preciso divulgar mais o meu trabalho, mas eu não consigo tempo para divulgar, gente. O lugar que eu vendo é Instagram e WhatsApp. Só que hoje em dia, gente, no Instagram eu tô quase nem entrando, sabe? Se vocês forem ver meu Instagram, eu não tenho nem postagem lá, gente. Eu tenho foto no meu celular para postar de janeiro do ano passado. Então já tem mais de um ano e pouco que eu tenho foto para atualizar lá e eu não tenho tempo para eu postar. Eu acabo perdendo a foto, tendo que apagar do celular. Então, assim, eu me cobro muito por isso, gente, mas não dá tempo, não consigo. Então, assim, eu acho que se eu aparecesse mais no Instagram, mostrando mais as minhas coisas, o que eu tô fazendo, o que tá saindo, o que tá vendendo, eu tenho certeza que eu venderia mais. Meu Instagram, ele tem bastante seguidor, gente. Eu não lembro quanto que tá agora, mas deve estar uns 17 mil pessoas. Só que parte dessas pessoas são pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Então, assim, sempre que eu posto alguma coisa lá, as principais mensagens que eu recebo é: Camila, qual a sua impressora? Camila, em qual papel você fez isso? Camila, como que você fez isso? E eu não acho legal, gente. Eu gostaria de postar lá e ter respostas, né? E ter mensagem de cliente, de pessoas querendo comprar. E aí acaba que eu desanimo um pouco, sabe? Porque o lugar que eu ensino, que eu mostro e que eu compartilho o meu trabalho é com vocês, né? É aqui no YouTube e no Instagram Clubinho da Cá. O meu perfil profissional é um lugar que eu direciono somente para cliente. Então, quando eu vou postar alguma coisa lá e acaba que pessoas que fazem a mesma coisa que eu fica perguntando impressora, papel, como que eu fiz, eu acabo desanimando, gente. E aí eu acabo vendo que por lá já não consigo muito clientes finais, sabe? Embora os meus clientes também estejam lá. Então, eu não vendo por nenhuma plataforma, gente, nem Shopee, nem Mercado Livre. Hoje em dia já não temos mais, né, o Elo7, pelo que eu vi aí, parou de funcionar esse site Elo7. Eu não tenho nenhum site, nenhum lugar, gente. Então, o único lugar que eu divulgo hoje em dia o meu trabalho é no meu WhatsApp. E quem são essas pessoas que veem meu WhatsApp? Os meus clientes. E é por isso que eu sempre estou aqui reforçando para vocês a importância de cuidar do cliente. Já tem vários vídeos aqui sobre isso, gente. Eu sou o tipo de empreendedora que eu não quero o cliente só para uma venda. Eu não penso só naquela venda. Por mais que eu pense, mas ele vai me procurar só o ano que vem, eu vou tratar ele da melhor forma possível esse ano para ele me procurar o ano que vem. Então, assim, eu dou brinde, eu trato bem, eu converso, eu dou atenção, eu trato realmente bem o meu cliente. E isso faz com que o quê? Com que aconteça o que acontece hoje em dia comigo. A maioria dos meus pedidos, gente, tudo, a maioria das coisas que vocês me veem fazendo aí é por indicação. São meus clientes que me indicou para outra pessoa. E nada paga isso, gente. É maravilhoso você receber uma indicação e saber que alguém que gosta e admira o seu trabalho te indicou para outra pessoa. Isso para mim é lindo demais. E é por isso que eu cuido dos meus clientes. Esses cadernos aqui que eu tô fazendo, todas essas coisas que eu tô fazendo essa semana, foi por indicação de uma cliente maravilhosa que me indicou para esse outro cliente. Então, a forma que hoje em dia, gente, eu uso para divulgar o meu trabalho é
cuidar dos clientes que eu tenho para ter pedido deles e eles também me indicar para outra pessoa. Isso aí é infalível, gente. Isso aí, quando você conquista isso, você não fica mais sem pedido. Sempre vai aparecer uma coisa ou outra. Mas não significa, gente, que todo mês que sempre eu vou ter um pedido assim, tá? Não significa isso. Esses clientes que eu já conquistei, que eu tenho pra mim, né, que compram sempre comigo, são clientes que não vai comprar todo mês, né? São clientes que compram hoje, se precisar, compra uma coisinha agora, uma coisinha no final do mês, ou daqui 2 meses, mas são meus clientes. E já tem um bom tempo, gente. Eu não consigo falar para vocês 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas já tem um bom tempo que são esses clientes, meus clientes, que mantêm a minha lojinha, né? A minha loja, o meu empreender em pé, sabe? São esses clientes que eu já conquistei, que já compraram muito mais de uma vez comigo. Então, não tem como eu falar para vocês um segredo único. Para mim, o segredo é esse: é você cuidar dos clientes que chegam até você, cuidar dos seus clientes, porque tem pessoas, gente, que vem um cliente. Aí o cliente já não é muito do jeito que a pessoa gosta. Aí a pessoa já começa a tratar ele um pouquinho diferente. O cliente não volta, gente. O cliente não volta. Se você demora para responder, se você atende seco, se você é ignorante, se você é chato, se você se acha melhor que os outros, ele não volta. Eu mesmo, gente, se eu vou numa loja e uma atendente lá me atende mal, eu não volto. Eu não volto. Se eu mando mensagem interessada em comprar alguma coisa e a pessoa é super seca, me atende mal, demora para, eu não volto. Então, assim, se você não conquistar o seu cliente com o seu atendimento, ele não volta. Sabe? Quando você faz alguma coisa de errado, você sabe, ó, me desculpa, como eu posso consertar isso? Tem pessoas que fazem algo de errado, o cliente reclama e a pessoa ainda fica com raiva do cliente, gente. Eu não. Se eu faço algo de errado e o cliente vem falar comigo, independente da forma e do tom que ele fale comigo, eu vou me desculpar. Eu vou falar, nossa, me perdoa, o que que eu posso fazer pra gente solucionar isso? E faço o que for melhor pro cliente, gente, porque se eu errei, eu vou fazer dessa forma. Mas tem pessoas que não trabalham assim. Então, a gente tem que aprender a trabalhar assim pra gente conquistar os nossos clientes e ter sempre esses clientes, tanto eles quanto as pessoas que eles vão nos indicar. E hoje em dia é isso que eu faço, gente. Claro que o Instagram é uma ótima ferramenta, maravilhosa, mas como eu falei para vocês, eu tenho deixado a desejar, né? Eu não tô trabalhando com o Instagram da forma que eu poderia trabalhar. Eu poderia postar mais, eu poderia estar mais ativa lá, mas eu não consigo, gente. Ainda não consegui, sabe? Eu não consegui dar conta de tudo, eu não consigo dar conta de tudo. Então, se tem algo que eu deixo a desejar, é o Instagram. Mas com certeza, se você se dedicar no seu Instagram, se você se dedicar aos seus clientes, com certeza você vai crescendo. E quanto mais você vai crescendo, mais pedidos você vai ter, né? Isso sem dúvidas. Mas, quando eu tava começando, eu sempre falo isso pra vocês. Eu divulgava bastante em grupos do Facebook, sabe? Grupos da cidade. Então, quando eu comecei a trabalhar em casa, eu divulgava nesses grupos da cidade e tinha um bom retorno. Foi assim que eu comecei, gente. Divulgando em grupo da cidade, divulgando para as pessoas próximas, mas sempre com o Instagram. Eu nunca migrei para outra coisa, gente. Eu já tentei sim uma vez vender no Shopee, mas não consegui dar conta também, gente. Não consegui divulgar, não consegui. E aí a minha lojinha lá parou e não existe mais. Então, assim, hoje em dia, a maioria das pessoas e dos clientes são pessoas por indicação. Ah, e como que você consegue esses pedidos? Eu não posso falar que é sorte, gente, porque nunca é sorte, né? Isso não é sorte, é o meu trabalho. Então, assim, mas parece, sabe? Eu acredito que eu não posso falar que é sorte, por quê? Porque é Deus. Porque é as coisas que eu atraio aqui pra mim, que eu sempre atraio esse tipo de coisa, gente, sabe? Eu sinto, é uma coisa de sentimento. Eu sinto que eu não vou fracassar. Eu sinto que eu não vou ficar sem pedido. Eu sinto que eu não vou passar nenhum mês sem pagar minhas contas. E assim, Deus vai suprindo, gente. Eu acho que eu atraio esse pensamento de que nada vai acontecer, que eu não vou conseguir, né? E as coisas simplesmente vão acontecendo.
Todo mês eu penso, meu Deus, esse mês tá meio fraco, será que não vai dar? Será que eu não vou conseguir? Não, mas eu sempre consegui. Até hoje sempre deu certo, eu sempre consegui pagar tudo que eu tenho que pagar e viver normalmente, então vai ser mais um mês que eu vou conseguir. E como passe de mágica, as coisas acontecem, né? Parece mágica, parece sorte, mas na realidade é uma junção do que eu atraio para mim e do que Deus faz para mim, né? Então, é aquela velha frase que eu sempre falei para vocês: quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E no mês que eu mais agradeço, que eu mais. Obrigado, obrigado. Nossa, quanto mais eu agradeço, gente, mais vem, sabe? Mas não significa que não tenha meses que é fraco demais. Para mim, pelo menos, tá, gente? Para mim. Tem meses, sim, que eu penso, meu Deus, será que eu já. Imagina, gente, já teve mês que eu pensei, não, agora já era. Eu vou desistir, não dá, eu acho que eu fali, não vai dar mais. Teve meses que eu pensei isso, só que num passe de mágica, o mês, no meio do mês virou e tudo mudou. Então, assim, não é fácil, gente, não é fácil, mas a gente vai vivendo pela fé, a gente vai acreditando que vai dar tudo certo, a gente vai acreditando que vai ser o melhor mês, a gente vai acreditando, mas nos meses que não é assim, sabe, que eu não consigo vender muito, que não é o melhor mês, eu me desdobro, gente, eu me desdobro para conseguir dar conta das coisas que eu tenho que dar e no final dá certo. Então, assim, eu não sei nem o que dizer pra vocês, gente. A única coisa que eu tenho pra dizer é que quando a gente quer, quando a gente atrai isso de querer, de que vai dar certo, as coisas simplesmente acontecem da forma que tem que acontecer. Eu recebo muitas mensagens de gente falando assim: ai, Caio, eu comecei, larguei o CLT pra trabalhar e não tá sendo do jeito que eu imaginei, não tá dando certo. Eu fico assim. Mas ninguém garantiu que iria dar certo. Ninguém sabe se vai dar certo ou não. O que faz dar certo é a gente, é a nossa vontade, é a nossa força de vontade. Ah, Camila, mas não é fácil quando você tem pedido, a gente que tá começando agora não tem nenhum pedido. Eu tenho meses sem nenhum pedido, com um pedido, né? Para quem já tá trabalhando com isso há anos, para quem tem mês que tem muitos pedidos, um mês que a gente fica com pouco pedido é desanimador. Talvez seja mais desanimador pra gente do que para vocês que tá começando. Imagina, num mês você ganha horrores, você vende horrores, você chega lá em cima. E no outro mês você desaba lá para baixo. É muito mais difícil do que para quem tá começando. Então, assim, gente, eu passo por meses e meses. Tem meses de muitas vendas e meses de poucas vendas. Vocês me perguntam: ah, como você consegue esse pedido? Por onde? Como se fosse fácil eu falar para vocês como. Não é fácil, gente. Não tem como adivinhar. Eu não adivinho o mês que vai entrar pedido e o mês que não vai entrar pedido. É como eu sempre falo, gente, é uma roda gigante, é uma montanha russa. Um mês você tá lá em cima, outro mês você tá lá embaixo. E o que vai direcionar, o que vai dizer se você vai dar certo ou não é você. É a sua força de vontade, é a sua disposição, é o que você atrai para você, é o que você busca para você, é o que você chama para você. Porque é imprevisível, gente. Para nós que somos pequenos empreendedores, é imprevisível. É imprevisível, né? Hoje, nesse mês, eu posso falar para vocês que foi um mês maravilhoso. E o mês que vem? Não faço ideia. Por quê? Porque essa pessoa que comprou comigo esse mês não vai vir comprar o mês que vem a mesma coisa. Pode ser que venha, pode ser que, né, seja uma pessoa que vai estar todo mês comprando, mas provavelmente não. Provavelmente essa pessoa vai voltar daqui a alguns meses para comprar um pouquinho mais de coisa. Então, assim, é imprevisível, gente. Empreender é imprevisível. Não tem como falar para vocês que vai ser sempre assim, que vai sempre vender bem. Claro que, como eu falei, depois de um tempo com os seus clientes estabilizado, dependendo do que o seu cliente compra, se é algo que tem que estar sempre abastecendo, se é algo que não é, você vai ter aí um fluxo, né? Você vai saber que o mínimo você consegue vender. Mas mesmo assim, é imprevisível, gente, é imprevisível. Eu fico muito feliz e agradecida nos meses que eu tenho muito pedido, né? E eu fico muito feliz e agradecida também nos meses que eu não tenho, porque em todos esses meses eu consigo, de alguma forma, fazer com que o mês dê certo, né? Quando eu falo fazer com que o mês dê certo, consigo pagar minhas contas, consigo fazer o que eu preciso fazer. Então, assim,
É mágica, gente. É mágica. É, como muitos dizem por aí, é sorte, né? Eu não vejo como sorte, gente. Eu vejo como muita luta, muita batalha. Inclusive, nesses pedidos grandes que eu recebo, eu penso às vezes que eu vou ficar louca, que eu não vou conseguir dar conta, porque eu sou sozinha aqui para produzir tudo. Então, assim, né? Eu não vejo como sorte. Eu vejo como muita luta, muita batalha, muito cansaço, muitas noites preocupadas se vai conseguir ou não. Então, assim, a gente consegue. A gente consegue. Se a gente quer, a gente consegue. Se a gente sabe onde a gente quer chegar, se a gente sabe o que a gente quer para aquele mês, se a gente atrai. Não tem como explicar. Realmente, eu vejo como algo de atração, sabe? Eu atraio para mim as coisas boas que eu penso, e quando eu vejo que a minha cabeça tá começando a pensar coisas negativas, acontecem coisas negativas. Então, assim, eu vejo muito como algo que eu profetizo, eu atraio e vem até mim, sabe? Então eu acredito que quando a gente agradece, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Às vezes, naquele momento, aquilo que tá acontecendo não parece ser bom pra gente, mas depois a gente entende. Nossa, várias vezes, gente, eu fiquei sem pedido e eu pensei assim, nossa, e agora? E depois eu entendi o porquê que naquela época eu fiquei sem pedido. Então, assim, as coisas acontecem da forma que tem que acontecer e a base é a gente. Tudo depende da gente, nada cai do céu. A gente tem que cuidar. Ah, mas eu vou ficar tratando esse cliente assim, assim, sabe lá se depois vai voltar a comprar comigo. Eu sempre acredito que vai, gente. Eu trato eles da melhor forma possível, dou brinde, mimo da melhor forma possível, porque eu acredito que em algum momento ele vai lembrar. Claro que tem pessoas que vai muito por preço, né? Tipo, eu dou o melhor atendimento que aquela pessoa pode ter, o melhor. E aquela pessoa some. Depois eu vejo que comprou com outra pessoa. Talvez o preço da outra pessoa favoreceu mais a ela, né? Mas já aconteceu também da pessoa ir comprar com outra pessoa, voltar e falar: nossa, eu me arrependi, eu poderia ter comprado com você antes, que não sei. Então, assim, gente, o meu atendimento com o cliente, isso eu garanto. Isso eu garanto. Mas existem pessoas também que não valorizam isso, né? Então, é tudo muito incerto, gente. O empreender é incerto. Depende da gente mesmo fazer acontecer. E é isso. Eu fiquei falando, falando e não trabalhei, né, gente? Mas vou finalizar esse vídeo. Vou laminar meus adesivos aqui da tubolata. E falta só tubolata pra... Não, tubolata não. Falta finalizar a tubolata, fazer a caneta e encadernar os cadernos, gente. Mas eu vou fazer isso tudo hoje e vocês vão ver na próxima rotina de encomenda, tá? Então, não percam, por favor. Fiquem com Deus e tchau!